Ok, então vamos continuar a nossa série de mensagens, mas antes de entrar no nosso texto de hoje, eu gostaria de rapidamente fazer um breve resumo da questão das pregações, porque eu entendo que isso é importante fazer essa ressalva, porque nós estamos no início de uma série bíblica. Basicamente, existem três estilos ou três formas de pregação, ok? Nós temos o sermão expositivo, nós temos o sermão temático e nós temos também o sermão textual. Alguns pastores, alguns teólogos vão colocar, por exemplo, sermão profético, vão colocar sermão apologético e aí adiante, como sendo estilos ou tipos de sermões também. Mas eu creio que os três principais é o expositivo, temático e textual. Bem rapidamente, o que quer dizer isso? O sermão temático, no sermão temático, os tópicos ou os pontos desse sermão, eles são desenvolvidos em torno de um tema. E ele é, então, fundamentado em versículos que estão em outros livros da Bíblia. Então, o sermão temático, vamos, como exemplo, se eu for pregar sobre santidade, eu tenho o tema, que é santidade, e aí eu vou para a Bíblia buscar versículos que vão fundamentar o meu tema, a minha proposição. Então, nós temos aí um sermão temático, que pode ser também um sermão biográfico. O sermão textual ele é muito parecido com o sermão expositivo. Porém, no sermão textual, você tem um texto que é exposto, é um texto normalmente pequeno, e nesse texto você vai ter os subpontos ou os subtópicos, você vai usar outros textos bíblicos ou outras passagens bíblicas onde você vai estar fundamentando aquele assunto que você está expondo. E o sermão expositivo, ele é um sermão onde os tópicos ou os pontos do sermão, eles são desenvolvidos em torno de um texto somente. Normalmente é um texto maior e esse texto ele está inserido dentro de um livro, onde esse livro está sendo exposto. Basicamente essa diferença. Eu sei que a gente poderia desenvolver aí mais de uma hora só falando sobre esses tipos de sermões, temático, expositivo e textual. Por que eu estou falando isso? Os sermões ou o tipo de sermões ou pregações que nós fizemos aqui na igreja são pregações expositivas. Por que isso? Nós entendemos como pastores que o sermão expositivo ele é o sermão onde é mais fácil de quem está ouvindo o sermão, é mais fácil de poder entender o texto bíblico como um todo. Você vai expor um livro inteiro e nós expomos então versículo por versículo. Por exemplo, a gente já expôs aqui na igreja vários livros da Bíblia e hoje nós estamos expondo o livro de Mateus. Nós começamos no sermão expositivo, nós começamos a pregar no capítulo 1, versículo 1 e nós vamos até o final do livro, o último versículo. Nós não escolhemos texto para pregar, nós não escolhemos determinadas passagens ou nós não excluímos determinadas passagens da palavra de Deus porque nós não queremos pregar aquelas passagens. Por exemplo, no livro de Mateus, vamos falar do livro de Mateus, vamos deixar alguns textos fora e nós vamos pregar somente a parte quando Jesus inicia o seu ministério. Não. Se nós estamos pregando o livro como um todo, nós vamos abordar todos os versículos que ali compõem. Por isso, domingo passado, quando nós iniciamos essa série, nós pregamos genealogia. Alguém me disse, ninguém prega genealogia. Mas nós não estamos escolhendo o texto bíblico. O texto que aparece, nós pregamos. Já aconteceu em uma pregação expositiva que eu fiz aqui, que era a apresentação de um bebê. Naquele culto eu pensei, como é que eu vou pregar sobre... era espiritismo, o texto daquela noite que iria tratar sobre o espiritismo. Eu fiquei pensando, como é que eu vou pregar sobre o espiritismo na apresentação de um bebê? Eu não mudei o texto, eu continuei com o texto e preguei sobre o espiritismo. No final daquele culto, uma pessoa me procurou porque na apresentação do bebê, a família convidou parentes para virem ao culto.
E uma dessas pessoas que procurou, essa pessoa, que não era da nossa igreja, obviamente, ela estava indo num centro espírita e estava começando a se familiarizar com o espiritismo. E as pessoas disseram, olha, foi muito bom o que foi falado aqui hoje à noite, porque para mim ajudou a esclarecer muito sobre essa questão do espiritismo, que eu estava indo para esse caminho. Depois eu fiquei pensando, Deus é quem usa a sua palavra, não importa qual que é o texto, ou não importa qual que é o enfoque que está sendo dado naquele texto. Deus vai usar aquele texto na vida de cada um conforme lhe apraz. Então, num culto que era uma apresentação de um bebê, onde não tinha nada a ver falar de espiritismo, ainda assim, Deus pega aquela palavra e aplica no coração daquela pessoa. Então, é importante dizer isso porque nós, como pastores, nós temos essa convicção. E aqui na igreja nós sempre é um pouco talvez difícil, pesado dizer, mas nós vamos estar pregando expositivamente, talvez 90%, 95%, as nossas pregações aqui, elas são pregações expositivas. Nós pegamos um livro da palavra e nós vamos expor aquele livro, ele do início ao fim, sem pular textos bíblicos ou sem ter preferência por algum texto. Esse texto é legal, esse texto eu vou pregar. A gente não faz isso. Nós temos muitos pastores que pregam de forma diferente. Muitos pastores pregam, por exemplo, sermões temáticos, e nós temos especialmente alguns pastores coach, né, que eles são especialistas em pregarem sermões temáticos. Vou citar apenas 4 aqui, que são talvez os mais conhecidos que nós temos aí no nosso país. Tiago Brunet, Dave Leonardo, Cláudio Duarte e André Valadão. Esses 4 pastores, eles são pastores coach, eles pregam mensagens temáticas. O que eu quero dizer para você e dizer para nós como igreja é que se aquele que vem para o culto pensando numa mensagem que vai fazer com que o ego fique bem, que não fala sobre pecado, que não se prega sobre determinados versículos ou determinados textos, nós não entendemos dessa forma. Nós vamos pregar a palavra de Deus, ela como deve ser, do início ao fim, e por isso nós temos essa convicção da pregação expositiva. Com isso, não estou dizendo que o sermão temático ou textual ele não é bíblico, não estou falando isso. Apenas nós temos a convicção de que o sermão expositivo ele é o sermão onde realmente você tem como explicar a palavra de Deus como um todo. Dentro do sermão expositivo, nós lemos a passagem bíblica, nós explicamos a passagem bíblica e nós aplicamos a passagem bíblica. Então, nós não forçamos o texto a dizer o que ele não diz. Então, feito esse parênteses aqui, eu entendo que isso é extremamente relevante e importante no início dessa série em Mateus que nós estamos pregando, porque talvez vai ter textos que você vai olhar para esse texto e vai pensar assim, esse texto não tem nada a ver, não sei nem por que está sendo exposto esse texto hoje à noite. Mas nós vamos expor todos eles, independente de qual é o tema daquele texto que vai estar sendo explorado. Então, como eu falei no início do domingo passado, a gente iniciou essa série em Mateus, falando sobre genealogia. Genealogia sempre é muito difícil pregar, mas o livro de Mateus ele é um livro fantástico, ele é um dos evangelhos sinóticos, onde eu tenho convicção de que tem lições preciosíssimas para as nossas vidas. Certamente, esse livro ele vai nos trazer muitos ensinamentos práticos sobre a nossa vida com Deus. E nesse evangelho, como o próprio título já diz, Jesus Cristo ele é apresentado como rei. No domingo passado, o Tiago da Mata, ele então nos passou uma breve introdução do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Ele falou sobre, por exemplo, o autor, ele falou sobre a data, ele falou sobre os destinatários desse livro e também o propósito pela qual foi escrito o Evangelho de Mateus.
Mateus, ele é o evangelho mais conhecido entre os 4 que nós temos, ele é o evangelho mais conhecido, e ele vai apresentar Jesus, então, de forma muito clara como o rei dos judeus. Mateus, ele escreve esse livro, ele está escrevendo esse livro como testemunha ocular dos fatos do que estava acontecendo naquele momento. Jesus, ele chamou Mateus, né, de uma coletoria para ser um apóstolo, e a função ou a profissão de Mateus provavelmente não, a profissão dele, a função dele era cobrador de impostos. Ele cobrava impostos para os romanos. Na realidade, a gente sabe muito pouco sobre a vida de Mateus. A gente não tem, assim, uma ampla gama de informações a respeito da vida desse homem. Mas, por ele ser um cobrador de impostos, certamente ele devia ser um indivíduo bastante odiado. Ele não era uma pessoa muito benquista entre os judeus, uma vez que os judeus eles odiavam profundamente os membros da sua própria nação que prestavam serviço a esses romanos, que eram corruptos. Provavelmente, Mateus ele deve ter sido considerado como um traidor do seu povo. O grande propósito de Mateus, ao escrever esse evangelho, foi provar que Jesus ele é o Messias prometido por Deus a Israel e que veio a esse mundo em cumprimento das profecias para ser o nosso Salvador, ser o nosso Redentor. O nosso propósito, quando nós pensamos no Evangelho de Mateus e quando nós pensamos em expor esse Evangelho, nosso propósito é para que nós possamos juntos ser edificados e desafiados ao olharmos para a vida de Cristo desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Queremos que realmente isso possa ser algo, então, relevante para os nossos dias. No domingo passado, então, falamos sobre a genealogia humana de Cristo e é interessante notar que o Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, ambos os testamentos, eles iniciam com as origens. O Antigo Testamento ele inicia com Gênesis, que é o livro das origens, e o Novo Testamento ele inicia com a árvore genealógica de Cristo. Então, o nascimento de Jesus assinala um novo começo, não apenas para Israel, mas também para toda a raça humana. No Antigo Testamento, tratava-se do primeiro Adão, aqui no Novo Testamento, trata-se do segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos olhar, então, para... Deixa eu botar aqui, já está ali. Vamos olhar para esse texto aqui. Eu te convido já a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Nós vamos considerar hoje à noite os versículos 18 a 25. E o título da nossa mensagem, então, é O Nascimento do Rei. Esses primeiros versículos que nós já fizemos a leitura antes, do 18 até o 25, de Mateus 1, mostra essa linhagem humana de Jesus. E a partir aqui desse versículo 18, que é o que nós vamos estar considerando, ele passa a mostrar que o nascimento de Jesus foi absolutamente diferente da origem de todas as pessoas mencionadas na genealogia que Mateus inicia o livro. Uma vez que Jesus ele não nasceu de um relacionamento físico entre José e Maria, mas ele foi concebido por obra do Espírito. A concepção de Jesus ela foi sobrenatural. O nascimento dele foi virginal. É interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte, que como homem, Jesus ele não teve pai, e como Deus, ele não teve mãe. Porque Jesus, sendo eterno Deus, ele existia antes de Maria, antes de José, ou de qualquer membro da sua genealogia. Basicamente, o que nós vamos tratar nos versículos de hoje à noite? Nós vamos olhar para a gravidez sobrenatural de Maria, vai ali os versículos 18 até 21. Vamos olhar o cumprimento da promessa de Deus, os versículos 22 e 23, e vamos encerrar esse texto falando a respeito da obediência de José, verso 24 e verso 25. Vamos olhar então ali para o primeiro, pode passar ali, Carol. Vamos olhar então para o primeiro fato importante do nosso texto, que é a gravidez sobrenatural de Maria. Acompanhe comigo a leitura do versículo 18. Versículo 18 diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Aqui no versículo 18 de Mateus,
ele está descrevendo como foi o nascimento de Jesus. Certamente, quando José ele soube do que estava acontecendo, ele deve ter ficado muito preocupado, ele deve ter ficado, quem sabe, angustiado, quem sabe até confuso com tudo aquilo que estava acontecendo, diante das informações que chegaram até ele. Tenta se colocar aqui no lugar de José, ao receber a notícia de que a sua esposa estava grávida, sem eles terem relações sexuais. Te coloca no lugar de José agora. Você recebe a notícia que a sua esposa ela está grávida, mas você sabe que você não teve relação sexual com a sua esposa. Talvez a pergunta seria: como assim está grávida? Como pode ela estar grávida? Será que ela me traiu? Será que é filho de uma outra pessoa? Certamente isso deve ter passado na cabeça de José, porque ele estava esperando para consumar o casamento com Maria, e aí diz o texto que ela achou-se grávida. Tenta se colocar no lugar de José. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo aqui. Maria ela estava comprometida com José como sua noiva, ou desposada, como diz aí em outra versão, né? Outra tradução. Mas o casamento deles ainda não havia sido consumado. Então, naquele tempo, o noivado ele era um compromisso muito mais solene do que é hoje, especialmente em nossa cultura. O noivado, naquela época, era um contrato que não podia ser quebrado particularmente, mas apenas por um processo legal. Sob o aspecto jurídico, o noivado, então, ele era equivalente ao matrimônio, porque a noiva ela já era considerada legalmente esposa, isso na cultura judaica. O casamento ele apenas consistia nessa cerimônia solene de levar a noiva para a casa do noivo. Então, nesse sentido, o noivado judeu ele era tão vinculativo quanto é o casamento nos nossos dias. Você pode perceber ali algumas expressões, como por exemplo no versículo 19, quando diz assim: José, esposo de Maria. Está confirmando isso. No versículo 20 diz: Maria é mulher de José. No versículo 24 diz que José recebeu a sua mulher. Então isso comprova a realidade do casamento e da forma solene como era um casamento judaico. Dessa forma, então, o casal cujo casamento ele estivesse contratado, eles não poderiam legalmente se separar, exceto pelo divórcio ou pela morte de um deles, o que tornaria o outro viúvo ou viúva. Com esse pano de fundo sobre noivado e casamento naquela época é que nós vemos José um tanto angustiado com a situação atual dele. E aí nós lemos ali no final do versículo 18, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Provavelmente aqui Maria ela já deveria estar com 4 meses de gravidez. Lembra que ela passa 3 meses com Isabel, né, que era sua parenta. Maria, então, ela foi comunicada pelo anjo Gabriel. Essa informação nós não temos no texto de Mateus, mas nós temos no texto de Lucas. Então, Maria aqui ela foi comunicada pelo anjo Gabriel de que seria a mãe do Salvador, de que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo e de que pela ação soberana do Espírito Santo ela conceberia e daria à luz o Filho de Deus. De novo, é importante a gente pensar, se para José era difícil entender como assim a minha esposa está grávida, tenta agora te colocar no lugar de Maria. Como eu estou grávida? Como pode eu estar grávida sem ter relação sexual com nenhuma pessoa? Como assim eu estou grávida? Quando a gente pega e lê o texto bíblico e simplesmente discorre os nossos olhos no texto bíblico, tudo parece ser simples, natural, o curso da vida é assim mesmo. Mas tenta te transportar para dentro do texto e tenta te colocar no papel de cada um deles, ou seja, de José e de Maria. Ao nos colocarmos no papel de José, ao receber a notícia de que a sua esposa estava grávida, pensa o que pode ter passado na cabeça dele e tenta também te colocar no lugar de Maria ao receber uma notícia que estava grávida, que o que estava no ventre dela era um bebê para nascer. Tenta te colocar no lugar dessa mulher também. O versículo 19 continua falando a respeito do nascimento de Cristo. Versículo 19, então, nós lemos: José,
com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Bom, seria natural José ele ter ficado angustiado, quem sabe com medo, porque talvez ele pensasse que Maria tivesse traído ele, o que não aconteceu. Certamente ele conhecia muito bem Maria, mas a pergunta é, como explicar tudo o que estava acontecendo? José era um homem de Deus, José era um homem justo. Ele conhecia Maria, ele também sabia que Maria era uma mulher justa, também Maria era uma mulher de Deus. Mas a pergunta ela fica, como explicar o que está acontecendo? O anjo Gabriel ele apareceu para Maria, lembra disso, não apareceu para José. O anjo aparece para Maria. Certamente José ele teve aqui uma luta entre a sua consciência legal e o seu amor. Maria ela não compartilha com José o que havia acontecido de fato. E aí diz a palavra então que José, sendo justo e não querendo falar mal de Maria, resolveu se divorciar dela. José ele prefere sofrer o dano a expor a sua esposa Maria à vergonha pública. José ele escolhe se separar de Maria e entrega a ela então uma carta de divórcio com o consentimento dela, e aí desse modo o escândalo ele não viria a público. Olha a situação que esse casal está vivendo. Olha o momento em que eles estão iniciando a sua vida conjugal, como é que a situação ela está ocorrendo. O que agrava tudo isso, e agora, por isso eu chamei a atenção, para que nós possamos nos colocar no lugar de José e também nos colocar no lugar de Maria, o que agrava isso é que a infidelidade no período do noivado era considerado adultério e motivo suficiente para romper o noivado. O adultério ele era castigado com a morte por apedrejamento, aplicado a ambos, ao homem e à mulher. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, ou melhor, versículo 23 e 24. Mas José, por amor a Maria e pela grandeza do seu caráter justo, ele prefere sair de cena e não incriminar a sua noiva. Minha noiva está grávida, não fui eu que tive relações com ela e ela está grávida. Provavelmente foi adultério. Eu vou denunciar isso. O adultério ele era pena de morte, tanto para a adúltera quanto para o adúltero. Essa seria a situação. Imagina se José tivesse denunciado Maria. Como provar para as autoridades de que ela não traiu seu marido? Como provar? Por isso José ele deve ter ficado muito angustiado com a situação que estava acontecendo com ele. O que me chama a atenção é que a palavra diz que José, sendo um homem justo, não quis envergonhá-la. Ele prefere sofrer o dano, ele prefere entender, ou pelo menos tentar entender, de que tudo que estava acontecendo, de alguma forma, Deus iria mostrar o que estava acontecendo. O texto continua, o versículo 20 nós lemos o seguinte... Versículo 20 diz, enquanto ele refletia sobre isso, e aqui eu chamo a tua atenção, porque o versículo 20, o início do versículo diz assim, enquanto ele refletia. Pensa nessa situação dele agora, enquanto ele refletia, ele estava pensando, ele estava tentando entender o que estava acontecendo. O texto diz no versículo 20 que ele estava refletindo sobre tudo isso. Afinal de contas, Deus, o que é que está acontecendo? Como assim a minha esposa está grávida? Como assim o Senhor está permitindo toda essa situação? Então, aqui no início do versículo 20, o texto diz que enquanto ele refletia sobre isso, aí sim, então, vem a resposta, né? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Dá para entender, dá para tu sentir o alívio no coração de José? Aquela expressão assim, ufa, graças a Deus, recebi a resposta que eu tanto esperava. Você já orou intensamente por algo e ficou naquela apreensão para receber o resultado, para receber
a resposta de Deus, e quando você recebe a resposta de Deus, você descansa, Deus, obrigado. É isso que aconteceu com José. Enquanto ele refletia, o anjo vem e traz a resposta. José, fica tranquilo. Maria é completamente inocente. Ela não te traiu. Está tudo dentro do propósito do Senhor. O que nela foi gerado pelo Espírito Santo. Talvez tu não entenda isso agora, mas tu vai entender para frente. E José pode então descansar em relação a isso. Eu fico imaginando que a mente de José, naquele momento, antes de o anjo falar isso para ele, deveria ser um turbilhão. A gravidez de Maria, ela se tornou uma tempestade para José. Enquanto então ele estava ponderando sobre essas coisas, o anjo do Senhor aparece para ele em sonhos para esclarecer os questionamentos e também remover do coração dele toda aquela angústia, todo aquele medo. Porque legalmente Jesus ele era filho de José e dele herdou a linhagem davídica. Mas biologicamente, Mateus ele sustenta que Jesus não era filho de José. Ele nasceu da Virgem Maria, mediante a intervenção direta do Espírito Santo. José também ele não deveria rejeitar Maria. Lembra que a instrução do anjo para José foi de receber a sua esposa e não rejeitar a sua esposa. O que estava no seu ventre não era fruto do pecado ou de uma traição, mas era obra do Espírito Santo. Maria ela não foi infiel a José, mas ela era serva do Deus Altíssimo para cumprir o propósito de dar a luz ao Filho de Deus. Versículo 21, nós lemos então, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então José, como pai legal de Jesus, ele teve o direito de dar nome ao filho. E o nome que José deu ao filho, inspirado aqui pelo anjo, era Jesus. E esse nome iria então descrever a missão. Ele seria chamado Jesus porque salvaria o seu povo, conforme nós lemos ali no versículo. Jesus ele não era um filho ilegítimo, mas ele era o salvador do seu povo. Esse nome, Jesus, ele é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa Javé é a salvação. Então, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Os patriarcas falaram de Jesus, os profetas apontaram para Jesus, o Cordeiro da Páscoa era um símbolo de Jesus. Jesus ele é a realidade da promessa de Deus e, como diz outro texto, nele convergem todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, olhando para esse primeiro ponto aqui, irmãos, sobre essa gravidez sobrenatural de Maria e também do nascimento de Cristo, nós vemos que isso foi algo realmente milagroso, cumprindo assim a promessa da vinda do Messias que salvaria o seu povo dos pecados. Em Jesus e somente em Jesus há salvação. Nós realmente podemos confiar que Cristo é o Messias da qual o mundo estava esperando. Interessante porque ainda hoje muitos judeus não reconhecem Jesus como sendo o Messias. Infelizmente muitos judeus até hoje ainda estão aguardando a vinda do Messias, por não crerem em Jesus Cristo. Muito bem, o que nós podemos aprender olhando para esses primeiros versículos? O que nós podemos aprender com esse primeiro fato aqui do texto que eu destaquei nesses versículos aqui? As circunstâncias, elas podem ser adversas, mas nós temos um Deus soberano que está conduzindo a nossa história de vida. Deixa eu explicar um pouquinho a aplicação desses versículos aqui. As circunstâncias podem ser adversas, mas temos um Deus soberano que está conduzindo nossa história de vida. José e Maria, eles poderiam estar preocupados, angustiados e até mesmo com medo com tudo o que estava acontecendo. Mas Deus estava trabalhando um plano maravilhoso para a vida deles. Deus estava conduzindo cada momento da vida desse casal.
Sabe, às vezes nós ficamos angustiados porque nós deixamos de descansar na soberania de Deus. José e Maria, quem sabe, tiveram sim um momento de turbulência na sua vida. Imagina que a vida conjugal desse casal não começou com tranquilidade, não começou com felicidade, porque as notícias que chegaram tanto para José quanto para Maria, num primeiro momento, eram notícias aterroradoras, eram notícias preocupantes, eram notícias angustiantes. Mas Deus estava no controle. E muitas vezes, irmãos, nós também estamos preocupados com determinadas coisas que acontecem na nossa vida, mesmo sem nós estarmos entendendo. Ficamos angustiados, ficamos preocupados, quem sabe ficamos com medo com determinadas situações. Às vezes nós pensamos que o nosso caminho ele já se fechou, quem sabe o nosso futuro acabou. Parece que a vida perdeu sentido. Você já não se sentiu ou já não esteve numa situação como esta? Deus ele está trabalhando algo novo, algo glorioso para nos abençoar. Quem sabe até para nos surpreender. José e Maria, eles só viam pela frente uma tragédia com tudo que estava acontecendo. Certamente, e especialmente José, ele estava vendo uma tragédia enquanto não apareceu aquele anjo para ele. Certamente para ele foram momentos muito difíceis para ele, sem entender o que estava acontecendo. Mas ele era um homem justo, ele era um homem que confiava em Deus, então ele preferiu sair de cena. Ele não incriminou a sua esposa, ele não entregou a sua esposa, ele não acusou a sua esposa de adultério, mas ele, sendo um homem justo, ele se afastou. Ele resolveu ir pelo meio legal. Certamente era um momento muito difícil para ele. Mas Deus estava ali, Deus estava cuidando e Deus estava cumprindo a profecia messiânica, que era o nascimento milagroso de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu sei que é difícil isso, né? Porque às vezes só falar que nós não devemos ou não podemos olhar para as circunstâncias, parece que isso é algo muito simples, porque o que realmente nos preocupa são as circunstâncias. Por exemplo, você tem uma doença, é uma circunstância que vai te preocupar. Você tem um problema financeiro, é uma circunstância que vai te preocupar. Você tem um problema no casamento, é uma circunstância que vai te preocupar. Então, muitas vezes, nós vamos olhar para essas circunstâncias e até por vezes essas circunstâncias têm o poder de tirar a nossa paz, têm o poder de tirar a nossa esperança. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida angustiado, preocupado, com medo, porque nossa fé ela é pequena para crer que o Senhor, em meio àquele problema, Ele está com um propósito na nossa vida. José ter uma esposa grávida, uma noiva grávida, sem ele ter relação sexual, era um problema ou não era um problema? Claro que era um problema. Como que ele agiu? Ele era um homem justo, ele era um homem que conhecia Deus. Certamente, lá no fundo do coração de José deve ter dito para Deus: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Talvez tu não vai ter resposta para tudo que está acontecendo na tua vida. Talvez tu não vai ter resposta para o que está acontecendo hoje contigo. Talvez tu não vai ter resposta. Mas faça essa oração. Coloca diante de Deus: Deus, eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Mas eu entrego em tuas mãos. Pela fé, eu confio que o Senhor está cuidando. E que o propósito do Senhor na minha vida vai se cumprir. Essa é uma primeira lição que nós podemos tirar desse fato aqui. As circunstâncias, irmãos, podem ser adversas. Eu não sei quais são as circunstâncias que Deus está permitindo na tua vida. Elas podem ser adversas, mas saiba disso, nós temos um Deus que é soberano, um Deus que está conduzindo a nossa história de vida. Nada, absolutamente nada do que está acontecendo contigo hoje foge do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Tudo o que está acontecendo na tua vida, Deus é conhecedor e Ele está conduzindo a tua vida. Esse é um primeiro fato, então, importante que nós estamos considerando sobre o nascimento do rei, a gravidez sobrenatural de Maria. Um segundo fato importante que eu quero destacar, e esse fato agora nós vamos ler ele no verso 22 e o verso 23, que diz o seguinte: ora, tudo isto aconteceu, tudo isto o quê? Toda essa aflição,
todo esse burburinho, todas essas circunstâncias adversas, tudo que estava acontecendo na vida de José, tudo que estava acontecendo na vida de Maria, tudo aquilo que estava embaçado, tudo aquilo que estava nublado, naquele momento acontecendo, diz o texto bíblico. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Tudo isto aconteceu para se cumprir a palavra de Deus. Talvez tem coisas que está acontecendo na tua vida hoje, é porque Deus quer cumprir algo que Ele tem em mente. O nascimento de Jesus não foi fruto do acaso, não foi fruto da traição, não foi fruto da infidelidade, mas foi cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. O versículo lá em Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O nascimento de Jesus não era evidência da infidelidade de Maria, mas sim da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. A promessa de que a virgem conceberia e daria à luz um filho, devendo ele ser chamado Emanuel, ou Deus conosco. Jesus, ele é o Deus que está constantemente conosco. Jesus, ele está presente em nossa vida todos os dias, nos auxiliando, protegendo, cuidando, guiando as nossas vidas. Deus, ele não estava nesse momento desfazendo um noivado firmado pelo amor entre dois jovens, mas era sim a concretização da maior prova de amor do próprio Deus para conosco. Deus sendo fiel ao cumprimento da sua promessa, enviando ao mundo seu Filho para salvar-nos do pecado. Eu quero chamar a nossa atenção aqui, e é importante notar como é que Deus está agindo na vida de José, aqui nesse momento aqui. Naquele momento da vida de José, ele estava então com dúvidas, com angústias, com medo, e Deus, ele traz as Sagradas Escrituras à memória de José. Ou seja, o anjo, ele aparece para José em sonhos falando da profecia de Isaías. O anjo aparece em sonhos para José trazendo uma passagem bíblica para ele, trazendo uma profecia bíblica para ele. O anjo aplicando a palavra de Deus à vida de José naquele momento conturbado que ele estava vivendo. Gente, não é isso que Deus faz conosco hoje também? Você já não passou pela experiência onde você estava angustiado, com medo, preocupado, e Deus traz uma palavra ao teu coração, acalmando o teu coração, te devolvendo a esperança? Não é essa a nossa esperança não está quando nós buscamos a palavra de Deus e aplicamos ela à nossa vida. Não foi exatamente isso que o anjo fez com José, ou Deus fez com José, trazendo à memória dele as Escrituras. Por isso nós somos repetitivos, por isso nós constantemente falamos, a palavra de Deus, ela é importante. São nos momentos de angústia, de medo, de dificuldade, que a palavra de Deus vai nos devolver a confiança e a coragem para nós continuarmos. Por isso é importante, meus queridos, nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso é importante nós estudarmos de Gênesis a Apocalipse. Por isso é importante nós estudarmos, inclusive, genealogias. Por isso é importante nós estudarmos profecias, nós estudarmos livros de sabedoria, nós estudarmos narrativas. É importante nós estudarmos a Bíblia como um todo. Nós não podemos trazer para a igreja apenas textos que vão nos deixar bem, nos deixar confortáveis. Há pessoas que dizem que nós vivemos uma época em que não se fala mais de púlpito de pecado, porque isso afasta as pessoas. Isso deixa as pessoas não confortáveis. As pessoas não se sentem bem vindo ao culto quando é falado sobre pecado. Então você tem que trazer mensagens motivacionais para que na segunda-feira, lá no emprego dela, ela esteja motivada para prosseguir a sua semana. E como é que trata o pecado na vida? Não, isso a gente não trata. Isso a gente não trata. Isso a gente deixa. Deixa, a pessoa uma hora vai se dar conta que está errada e ela mesma vai mudar, não precisa alguém falar. Mas a palavra de Deus, quando nós nos submetemos a ela, ela vai apontar, sim, qual é o nosso pecado.
qual é o nosso erro. Por isso nós precisamos buscar diariamente a palavra de Deus. Por isso a importância de nós lermos, de nós estudarmos, de nós meditarmos nas Escrituras. Quem sabe hoje você está abatido, quem sabe hoje você está triste, quem sabe hoje você está angustiado. A palavra de Deus ela é suficiente para transformar o teu coração triste, te dar uma verdadeira esperança que precisa para continuar na caminhada com o Senhor. Sabe, meus irmãos, a vida cristã ela não é fácil. Se quando você se converteu, alguém pregou o evangelho para ti dizendo que a partir desse momento tua vida vai mudar, você vai ir bem financeiramente, você vai ir bem amorosamente, você vai ir bem na saúde, vai ser tudo mil maravilhas. Se alguém te apresentou o evangelho dessa forma, eu sinto muito te informar, mas você foi enganado. Porque vida com Cristo, vida com Deus, ela é difícil. É o negar-se a si mesmo dia após dia. Eu tenho que negar. A nossa carne, ela quer sempre o bem. A nossa carne, ela quer o conforto. A nossa carne, ela quer o prazer. Exatamente ao contrário do que a palavra ensina. Então, vida com Deus, vida cristã, é difícil, mas ela é uma vida que vai nos levar à vida eterna. A palavra de Deus pode nos devolver a esperança. Deus havia falado já muitas vezes, de muitas maneiras. Deus falou aos pais, aos patriarcas, aos profetas. Agora Ele vem e fala pessoalmente na pessoa do seu Filho para habitar entre nós. Então, na humanidade velada de Cristo, nós vemos a divindade do nosso Deus, porque Ele vem como o Emanuel, o Deus conosco. Jesus ele não é simplesmente um profeta. Alguns vão definir Cristo como sendo um grande profeta. Não, Jesus não é simplesmente um profeta que vem falar da parte de Deus. Jesus ele é o próprio Deus, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a exata expressão do seu ser. Ele é o Deus da mesma substância, ele tem os mesmos atributos, ele realiza as mesmas obras que Deus. Nós vemos aqui nos versículos 22 e 23 o cumprimento da promessa de Deus de enviar ao mundo o Salvador Jesus Cristo, Deus Emanuel, Deus conosco. Sabe, meus irmãos, nosso Deus ele é fiel, ele cumpre o que promete. Ele jamais falha, por isso nós podemos descansar nas promessas do nosso Deus. O que é que nós podemos aprender com esse segundo fato aqui? O cumprimento da promessa de Deus. Eu aprendo aqui com esses versos 22 e 23, de que Deus ele é fiel no cumprimento das suas promessas. Ele jamais vai falhar. Deus ele é fiel no cumprimento das suas promessas. De novo, voltando naquele momento da vida de José e Maria, certamente um tempo de muita turbulência e aflição, Maria não entendendo o que estava acontecendo, como assim estou grávida? José perplexo a ver sua noiva grávida, o que será que ela aprontou? Mas Deus estava trabalhando um plano para a vida desse casal. Então, independente das circunstâncias que você vive hoje, confia que Deus está trabalhando por meio das aflições. Você já pensou que as aflições que Deus tem permitido na tua vida são meios que Deus está trabalhando na tua vida? Você já pensou que muitas vezes as aflições, as dificuldades que nós enfrentamos é porque Deus está nos aperfeiçoando, é porque Deus está mudando determinadas áreas da nossa vida? Você já pensou no sofrimento desta perspectiva, ao invés da perspectiva de que, coitado de mim, estou sofrendo? Você já pensou que o sofrimento que o Senhor permite na minha e na tua vida é para nos aproximar mais de Deus, de Cristo? Deus ele quer nos abençoar, ele quer fortalecer a nossa fé em Jesus. Lembre-se, Deus ele é fiel em cumprir as suas promessas. Deus foi fiel com José e Maria. Nós vemos o final da história aqui. Deus também é fiel conosco. Eu tenho certeza que se eu abrisse o espaço aqui para cada um compartilhar sobre a fidelidade de Deus, não iriam faltar testemunhos de como Deus tem sido fiel na vida de cada um. Esse, então, é um segundo fato importante que a gente está considerando sobre o nascimento do rei, que é o cumprimento da promessa de Deus. O terceiro e último fato importante que eu quero destacar aqui do nosso texto está no versículo 24 e também no versículo 25. Vamos dar uma olhada nesses dois versículos? E o verso 24 diz assim: quando José despertou do sono,
fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Então, depois do anjo do Senhor ter aparecido a José em sonhos, José ele não hesita, ele não questiona, ele não adia a ação, ele imediatamente ele obedece à ordem do anjo e ele volta a Maria, recebe como sua mulher, consumando assim o casamento. Percebe que José ele era alguém que ele obedecia a Deus porque ele era alguém que conhecia Deus. Sabe, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos viver uma vida de obediência. Quanto menos nós conhecemos a Deus, mais desobedientes nós somos. José ele obedeceu exatamente como o anjo falou. Por quê? Porque ele era alguém justo. Ele era alguém íntegro. Ele era alguém que conhecia o Senhor. E por conhecer ao Senhor, ele obedecia tudo o que o Senhor pedia a ele. A pergunta é, nós temos sido obedientes? Nós conhecemos quais são as lições e quais são as promessas da palavra de Deus? Maria, certamente, nesse momento, ela precisava de proteção, de amor, e foi isso que José proporcionou a ela, num momento bastante conturbado, mas, por outro lado, um momento glorioso na missão que Deus deu a ela. José, ele obedece a Deus, e no verso 29, melhor dizendo, no verso 19, que nós já lemos, diz que José ele era um homem justo. Essa expressão, um homem justo, é um hebraísmo, ou seja, é uma expressão peculiar da língua hebraica. Essa mesma expressão, homem justo, você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, onde diz que Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro e justo. A ideia de homem justo não é alguém perfeito. Não é que Noé era perfeito ou de que José era perfeito. Mas a ideia, quando a Bíblia diz que José era um homem justo, a ideia é que José era um homem que confiava em Deus, era um homem de Deus. Essa é a ideia de um homem justo, um homem que obedecia atentamente à lei de Deus. Versículo 25 diz, porém, não, depois que então ele recebeu Maria por esposa, verso 25, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Mas Mateus aqui ele deixa claro que José ele não teve relações sexuais com Maria até o nascimento de Jesus. Ele obedeceu à orientação do anjo, colocando então o nome do menino de Jesus. Fica evidente que após o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram a vida comum do lar e tiveram um relacionamento sexual normal como um casal. Existe uma doutrina por aí chamada de a perpétua virgindade de Maria. Essa doutrina ela não tem amparo nas Escrituras. Ela é uma doutrina católica defendida por católicos, padres e alguns bispos. Segundo eles, Maria foi consagrada para o serviço no templo quando jovem, o que significaria uma vida então de virgindade perpétua. Todos sabemos que a Igreja Católica tem Maria como a Mãe de Deus, como a Rainha dos Céus. Para eles, Maria tem um lugar exaltado junto ao nosso Senhor. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a virgindade de Maria? Nesse texto que nós lemos aqui, ou melhor, nesse versículo que nós lemos aqui, versículo 25, fica muito claro quando diz, porém, se referindo a José, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Eles não tiveram relações sexuais enquanto Jesus não nasceu. Depois, consumaram o casamento e tiveram uma vida normal como casados. O sexo no casamento, irmãos, não é pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é adultério, é fornicação. Isso é pecado. Sexo no casamento não é pecado. Olha rapidamente aí, vira um pouquinho para frente as folhas da tua Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículo 55 e versículo 56. Mateus capítulo 13, versículo 55 e versículo 56. E o texto nos diz assim, não é este o filho do carpinteiro, se referindo a Jesus, a sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Judas, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não viveram entre nós? Então, teólogos católicos têm sugerido que o termo usado aqui nesse versículo para irmãos e irmãs se refere a primos ou a filhos de José proveniente de outro casamento.
observa, a que ponto chega para poder afirmar uma doutrina que não tem amparo bíblico. O fato de Maria ter relações sexuais com seu marido José e ter gerado filhos contribui para a santidade dela, não para a vergonha dela. Portanto, essa doutrina da perpétua virgindade de Maria, ela não é bíblica. Ela é mais uma heresia que é propagada por pessoas que não interpretam corretamente as Escrituras ou até interpretam de acordo com seus próprios interesses. O que aprendemos com esse terceiro e último fato aqui sobre a obediência de José? A obediência ao Senhor nos leva a uma vida plena em Jesus Cristo. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso daqui. A obediência ao Senhor nos leva a uma vida plena em Jesus Cristo. José, tão logo ele é esclarecido do que estava ocorrendo, ele obedeceu a Deus e fez conforme o anjo lhe falou. José, ele era um homem justo, um homem íntegro, alguém que obedecia à lei de Deus, por isso ele era uma pessoa obediente a Deus. Sabe, meus irmãos, nós também devemos ser pessoas, nós também devemos viver em obediência a Deus. Isto é agradável ao Senhor. E certamente nós vamos ser abençoados, assim como José foi abençoado. Obedecer a Deus implica em ter nossa vida voltada para glorificar ao Senhor. Quero repetir essa frase porque ela é muito importante. Obedecer a Deus implica ter nossa vida voltada para glorificar ao Senhor. Quero trazer alguns exemplos. Como está nossa vida de obediência a Deus na leitura bíblica? Obedecer a Deus é glorificar ao Senhor. Como está a nossa vida de obediência à leitura bíblica? Como está a nossa obediência ao Senhor através da oração? Como está? Como está a nossa obediência a Deus nos dízimos e nas ofertas? Nós temos sido pessoas generosas, nós temos obedecido ao Senhor nesse quesito, dízimos, ofertas, como está? Nós precisamos avaliar isso. Como é que está a nossa obediência em ajudar o próximo? Como está a nossa obediência em testemunhar de Cristo? Isso é obedecer ao Senhor. Na última pregação que eu fiz, eu referi a isso, no sentido de que a nossa vida ela é um todo. Eu tenho que obedecer ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu não posso obedecer ao Senhor numa área e na outra não obedecer e achar que está tudo certo. Não funciona dessa forma. A nossa vida ela tem que glorificar o Senhor como um todo. Então eu tenho que obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida. Paulo, falando à igreja de Éfeso, no capítulo 4, Paulo está trazendo várias coisas ali que os irmãos deveriam obedecer em relação à santidade de vida. Como está a nossa obediência a Deus? Nós temos obedecido ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida? Sabe, irmãos, eu falo isso porque é importante a gente avaliar, cada um avaliar a sua vida. Não pensando no outro, não pensando, aquele deveria ouvir isso, não, aquele que deveria... Não. Eu tenho que avaliar a minha vida, você tem que avaliar a sua vida, esquece o outro. Pelo menos nesse momento, esquece o outro. Pergunta para Deus, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho do Senhor. Que nós possamos reconhecer aonde nós estamos falhando. Que nós, ao invés de apontarmos o dedo para o outro, nós possamos apontar o dedo para nós. E reconhecer, Senhor, me ajuda a te obedecer, independente do momento que eu estou vivendo. Nossa vida com Deus ela é muito mais do que apenas participar de um culto semanal ou, eventualmente, ler uma passagem bíblica. Se nós queremos ser bênçãos na vida de outros, nós precisamos também obedecer a Deus, assim como José obedeceu a Deus e foi abençoado, tendo o seu nome aí na linhagem do Salvador. Esse, então, é um terceiro e último fato importante que a gente considerou do nosso texto, que é a obediência de José. Eu fiz aqui, então, as aplicações em cada um desses fatos, desses pontos aí que nós vimos hoje à noite e tentando trazer de uma forma prática como é que nós podemos estar aplicando em nossa vida cada uma dessas lições aí. O início da vida matrimonial de José e Maria, como eu já falei, foi conturbado, confuso do ponto de vista humano. Eles devem ter tido muito medo do que poderia acontecer. Aliás, o medo é algo que nos paralisa, o medo é algo que nos deixa sem ação.
E agora, para encerrar, eu quero deixar apenas algo para nós pensarmos e refletirmos sobre esta questão que envolve o medo. Primeiro, então, nós não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Não tenha medo. Vai ter situações na tua vida que tu não vai ter a resposta. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós. Irmãos, nós não precisamos ter resposta para tudo. Certo? Você não precisa comentar tudo na internet. Você não precisa dar tua opinião em tudo na internet, como se você fosse o grande guru da internet. Nós não temos resposta para tudo. Tem coisas que nós não sabemos. Nós somos limitados. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Então, não te preocupa ou não tenha medo quando coisas estiverem acontecendo na tua vida e tu não tem como explicar. José e Maria, nesse momento da vida deles, eles não tinham como explicar, a não ser a intervenção do Senhor, de um anjo falando com Maria, de um anjo falando com José. Só dessa forma eles tiveram explicações do que estava acontecendo. Talvez vão ter coisas na tua vida que Deus não vai te dar uma explicação. E aí como é que faz? Pela fé, crê que o Senhor está cuidando. De novo, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Sei que o Senhor está no controle. Segundo, não devemos ter medo da opinião pública, do que outros falam de nós. Imagina José e Maria, e agora, o que é que as pessoas vão dizer? Imagina Maria, como eu com esse barrigão vou explicar que eu não fui infiel ao meu marido, que eu não adulterei. Como eu vou explicar isso? Como que as pessoas vão ver isso? Imagina José, como é que eu vou explicar para os meus amigos que a minha esposa está grávida, mas não é filho meu? Devemos ter medo da opinião pública. Precisamos ter medo do que os outros falam de nós. Aliás, as pessoas vão falar de nós. E vão falar de nós. E vão falar e muito de nós. Pessoas vão muitas vezes nos caluniar. Isso é uma verdade. Pessoas vão mentir a respeito da nossa vida. Não vamos ser os primeiros a passar por isso, senão que muitas pessoas já passaram por isso. Muitos personagens bíblicos passaram por isso. Nós vamos passar também. Não tenha medo da opinião pública. O que importa é o que o Senhor vê e pensa a teu respeito. Isso é importante. Nós temos que ter uma consciência tranquila com o Senhor. Nós devemos fazer a nossa parte, pregar a palavra de Deus. Certa vez, depois de uma pregação, quando eu terminei aqui, na segunda-feira, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: por que você, cada vez que sobe para pregar, você fala para mim? Eu disse para a pessoa, olha, nem eu, nem tampouco nenhum dos outros pastores, quando nós subimos para pregar, nós temos em mente uma pessoa específica. Por isso, a pregação expositiva, ela protege o pregador, porque nós vamos falar o que o texto está falando, nós não vamos inventar, nós não vamos mandar uma mensagem subliminar para alguém usando um texto bíblico. E eu disse para essa pessoa, eu não estou falando para ti, eu estou pregando a palavra, e essa palavra, a minha oração é que primeiro fale ao meu coração, mude o que tiver que mudar no meu coração, e se o Senhor assim quiser, que Ele use essa palavra na vida de cada um de vocês aqui. Então as pessoas vão nos questionar, irmãos. Eu sempre digo o seguinte, se você quer ter inimigos, fale a verdade. Quer ter inimigo? Fala a verdade. E você vai passar a ser odiado por muitas pessoas. Pode ter certeza disso. Por isso, não devemos ter medo da opinião pública ou do que os outros falam de nós. Não tenha medo. Terceiro e último, não devemos ter medo quando somos arrasados pelo desespero e aflições. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que isso não é fácil. Talvez você aí pode estar pensando, mas se ele estivesse no meu lugar, eu quero ver se ele não teria medo e não estaria em desespero. Irmãos, quando eu tive a Covid, eu estava a um dedo para ser entubado. Enfermeiras vinham no meu quarto e ficavam conversando entre elas, dizendo, e aí, vamos entubar ele ou não vamos entubar ele? Será que já... Vamos tirar de novo ali o oxigênio, vamos ver como é que está o oxigênio dele, talvez a gente entuba. Eu ali do lado, e elas falando sobre isso. Ficamos arrasados, ficamos desesperados.
ficamos em aflições. Mas, de novo, volta para o Senhor. Ele é soberano. Ele está conduzindo a tua vida. Não importa o que vai acontecer. Ele está conduzindo a tua vida. Por isso, não devemos ter medo quando somos arrasados pelo desespero e aflições. Sabe por quê? Encerrando então, qual é o motivo para não ter medo? Jesus Cristo. Esse é o motivo. Não é porque somos corajosos, não é porque somos fortes, não é porque somos bonzinhos, não é porque Deus olha para nós e diz você merece, não. É por causa de Jesus Cristo. Tudo é sobre Cristo, não sobre nós. Ele é o Deus Emanuel que está sempre ao nosso lado. Que nessa semana você possa sentir muito de perto a presença de Deus como o Emanuel na tua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus Emanuel que está sempre conosco. Ajuda-nos, Deus, a refletirmos, a pensarmos no que nós ouvimos aqui nessa noite, através do nascimento milagroso, nascimento virginal de Jesus Cristo. Ajuda-nos a entendermos isto, ajuda-nos, Senhor, a aplicarmos essas verdades no nosso dia a dia, para que possamos ser confortados pela Tua Palavra. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que cumpre com as Tuas promessas. Muito obrigado. Nós oramos e nós agradecemos e fizemos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.